Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro aqui para mais um Nerd Fiction e hoje review de Cidade à Beira da Eternidade, considerado o melhor episódio de Star Trek. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa hoje com orgulho, dia 17 de janeiro de 2023, 1701. É o dia de Jornada nas Estrelas. E isso que esse programa está estreando às 17h01. Exatamente, que sempre foi a nossa colocação, A gente sempre né? coloca nesse horário. Se você reparar, nós estreamos às 17h01, que é comemorando De verdade, o a 701. gente coloca às 17 horas, porque é como dá pra fazer no YouTube, mas a ideia é ser o horário de Star Trek. Né? Exatamente. E Mas assim, eu acho interessante o dia 17 de janeiro ser o dia de Star Trek, porque pra minha vida inteira era o 8 de setembro, né? 8 de setembro é quando estreou na televisão americana a Jornada nas Estrelas. Sal da Terra, o primeiro Sal da episódio. Terra. Então, o aniversário de Star Trek 10 de setembro. Pra mim, essa ideia de 1701 foi uma construção que veio depois, sabe? Sim, sem dúvida. Sabe? É que nem o famoso May 4th, né? Sim. Mas é legal, tá? Pelo menos você comemora uma nave que é um dos personagens, que é a Enterprise, e ela tem, tecnicamente, se não for o dia de jornada, é o dia da Enterprise. Pô. Eu acho que o dia de Jornada nas Estrelas é em setembro e esse deveria ser chamado dia da Enterprise. O dia da Esse Enterprise. deveria ser chamado dia da Enterprise, não o dia de Star Trek. Mas tudo bem. E aí, não vamos esquecer, a gente ainda tem o famoso dia do primeiro contato em abril. Exatamente, em abril tem o primeiro contato. É muito dia de Resumindo, Star tem Trek. muita coisa para comemorar, igual uma família. Muito bem, então vamos lá. Então, gente, ó, nós estamos fazendo reviews dos pilotos de Star Trek no momento, é uma coisa que a gente pensou aqui em fazer. E esse episódio não é um piloto, mas pela data, a gente achou que esse episódio merecia o tratamento especial do review. 1701, nada melhor do que o melhor episódio da série clássica. E indiscutivelmente o melhor episódio de Star Trek, certo? Vai estar aí, né, por exemplo, a TV Guide, né, que é um dos... TV Guide. A TV Guide é a revista mais clássica de TV americana, colocou esse episódio como um dos 100 momentos, um dos 100 melhores episódios de séries da De todos os história, tempos. né? E no posto de 65, eu acho. Então, isso é umas coisas que realmente, você fala, pô, de tudo que foi feito, um dos 100 melhores episódios é uma puta honra, né? É ótimo isso daí. Agora, é um episódio de 1967, né? Ele foi ao ar no dia 6 de abril de 67 e foi avaliado... Bem perto do dia do primeiro contato. Exatamente. Que é dia 5. E foi avaliado por mais de 5.800 pessoas no IMDb e a nota é 9.2, quer dizer, uma nota altíssima para um episódio, né? Provavelmente uma das mais altas, se não a mais alta nota no IMDb que Star Trek vai ter. É que assim, a gente não pegou para avaliar, para procurar. Gente, são mais de 800 episódios. Na verdade, São nós mais de fizemos 800 uma matéria no Mas Diário isso de tá Bordo. no Diário de Bordo. Só quem assina pode ganhar. No Diário de isso aí. Bordo você tem todas as séries analisadas, com todos os melhores episódios, com todas as melhores e piores notas do IMDb, tá? E com resenha dos principais, dos 3 melhores e dos 3 piores. Então procura no Diário de Bordo que você vai encontrar essas resenhas. Falando nisso, para um episódio que levou apenas 10, 11 dias para ser filmado, é maravilhoso, né? Ele entrou em filmagem no dia 3 de fevereiro de 67 e terminou no dia 14, entendeu? 11 dias de filmagem. Não, a filmagem foi eficiente, foi fantástica, tá? Eles usaram os estúdios que foram usados para fazer esse episódio, são aqueles mesmos estúdios, por quê? Lá na Paramount, que eles herdaram o grande estúdio lá, da Gotham Webster, tinha uma rua de Nova York Sim. feita, e pedaços da rua eram de época, certo? Pedaços da rua tinham épocas diferentes. Então, quando você vai para episódios como Miri, quando você vai para episódios como Um Pedaço da Ação, é a mesma rua, Exato. certo? E eles filmaram grande parte do episódio nessa rua, então eles já tinham esses sets construídos, tá? Maravilhoso, né? Não, é uma ótima maneira de economizar dinheiro. É que assim, o interessante desse episódio mesmo é a história do roteiro, mas antes disso, vamos para diretores e escritores. Vamos lá, diretor é o Joseph Pivney, que
dirigiu 14 episódios de Star Trek, além da série Alfred Hitchcock Hour, que eu lembro dessa série. Teve duas, né? Teve o Alfred Hitchcock Hour e o Alfred Hitchcock Apresenta, né? Exatamente. Ele dirigiu vários episódios da Feiticeira. Feiticeira. Tá? Missão Impossível original. Com Leonard Nimoy. Quem nunca assistiu Missão Impossível original, procura, cara. Vale muito a pena. De vez em quando eu pego um ou outro episódio lá. 6 episódios de Bonanza. Bonanza, tá? Vamos deixar muito claro, hoje é uma coisa meio esquecida, mas Bonanza foi, tá, uma das maiores fenômenos de audiência, tá, da TV americana. E também o Incrível Hulk, adorava, a série. Adorava o Incrível Hulk, aquele finalzinho dele pedindo carona com a música muito legal, triste. cara, muito legal, adorava. muito legal. Bem, o escritor foi o Harlan Ellison, que eu ia trazer o livro dele, eu tenho aqui. Eu também tenho, mas é complicado, gente. A gente entra na polêmica disso depois, mas Harlan Ellison, ele é famosíssimo, premiadíssimo, certo? Ele ganhou tem 2 prêmio Hugos, Hugo, um por este episódio. Exatamente, que ele depois falou, não, tem muita coisa que não é minha aí, mas processou, bem, deixa pra lá. A gente comenta daqui a pouco, certo? Ele foi, o Harlan Ellison, além de um grande escritor de ficção científica, ele foi consultor de Babylon 5. Aliás, ele foi consultor de tudo de Babylon 5. Ele chegou a fazer participação especial com o Psycop em Babylon 5. Vamos deixar isso muito claro. Mas, vamos lá, esse episódio, né, Cidade à Beira da Eternidade, foi revisado pelo Gene Roddenberry, pelo Gene L. Cohn e pela DC Fontana. Sim, quer dizer, muita gente meteu a mão lá. Isso que, se eu não me engano, o Bob Justman também se meteu, teve ideia no negócio. Foi toda uma questão esse roteiro, tá? Porque ele foi produzido, esse episódio foi produzido exatamente por eles. Foi produzido pelo Gene Roddenberry, pelo Robert Justman, tá? Isso. E pelo Gene L. Cohn. Então... que eram, de verdade, gente, a primeira temporada de série clássica, ela começa nos primeiros 3, 4 episódios sendo completamente chefiada pelo Gene. Aí o Gene, ele meio que deixa o Gene Cohn virar o grande produtor executivo do resto da primeira e da segunda temporada, se você for ver. Ele era o chefe, ele ainda era o chefe, e as ideias ainda tinham que passar por ele, mas como ele ficava reescrevendo o roteiro direto, ele não tinha tempo para ser o showrunner real da série. Exatamente, ele não tinha tempo, ele mexia em tudo. Roddenberry é famoso por mexer em tudo, e sem discussão, porque não dava para discutir com ele. Não, porque a série era dele. Exato. Tanto que você tem grandes nomes da ficção científica, como Harlan Ellison, que escreveram só um episódio porque não suportavam trabalhar com o Gene. A verdade é que pouca gente suportava trabalhar com o Gene. Pô, não fala assim, cara, não fala assim. Não pode falar mal do Gene, não pode, desculpa. Fala assim, pô. O grande Pássaro Galáctico. Gente, só porque eu admiro a pessoa, ele é fantástico, ele revolucionou, não a história da TV, mas a história desse planeta, não quer dizer que ele era perfeito, ele era um ser humano falho como todos nós. E essa é uma das coisas que ele sempre celebrou, a grandiosidade da raça humana. Não somos perfeitos, mas inspiramos ser, queremos ser. Então não precisamos endeusar ninguém, tá? Bem, olha, eu só quero deixar claro que o Fernando dá esse tipo de opinião, mas é embasado, porque nós fomos amigos por 30 anos mais, do Richard Arnold, que era o consultor direto do Roddenberry. Era o rapaz. Era o assistente direto do Roddenberry. Era o rapaz que fazia tudo pro Roddenberry. E a Bíblia de Star Trek, com o que pode e o que não pode, foi escrita pelo Richard Arnold, a mando do Roddenberry. A partir da nova geração. A partir da nova geração. Mas, cara, quem fazia muito era o Richard Arnold. Então a gente tem muita informação. A gente sabe muita coisa da vida pessoal do Gene. E também o filho dele, né? Ele veio falando algumas coisas ultimamente não, né, nos últimos 20 anos, sobre a vida pessoal dele com o pai, que não era tão boa assim, e a gente sabe das loucuras que o Gene fazia de largar a produção e fugir pro Japão com a Marvel, sabe? Então, ele era um ser humano, gente. Ele era um ser humano, mas ele inspirou uma coisa fantástica, não só Star Trek. Ele inspirou a mudança que a gente tem no mundo. Então ele tem que ser admirado por isso. Ninguém é perfeito. Ele é o cara. Ninguém é perfeito, muito menos você. Vamos lá, o elenco, gente. O elenco é de primeira, tá? Nós temos a Joan Collins como Edith Keeler.
a primeira dama da TV americana. Ela tem 11 prêmios, 17 indicações ao Emmy e mais de 200 episódios naquela série famosíssima chamada Dinastia. Gente, isso aí eles chamam de soap operas, tá? Eles fazem muito sucesso na TV dos Estados Unidos. Eles não vêm pro Brasil como Days of Our Lives, outras coisas, acabam não vindo para cá porque nós temos as nossas novelas. Exato. Tá? Mas nos Estados Unidos, Dinastia ficou no ar, eu acho que 10 anos. E ela era uma das principais personagens da John Collins. Agora, é interessante ver que a John Collins ela não fazia ideia do que era Star Trek. E quem insistiu para ela fazer Star Trek foram os filhos dela, principalmente a filha, né? A Tara, eu acho. Então, e também estava conhecendo Star Trek, né? Primeira temporada. Primeira temporada, sim, sem dúvida nenhuma. E ela trabalhou de forma fantástica o episódio, ela é impecável. Não, ela dá eu acho que o nome seria gravitas para o personagem e a química que ela tem com o William Shatner é imbatível, né? Cara, é inacreditável. O Shatner com aquela cara de apaixonado dele Sim. E convenceu qualquer um. Mas quem não se apaixonaria pela John Collins nos anos 60, quando ela estava no esplendor da beleza dela? E a atuação deles foi o que você falou, a química estava impecável. Mas eu vi uma entrevista deles, provavelmente um extra de DVD, qualquer coisa, não lembro deles, já com idade, né, um do lado do outro, comentando Cidade à Beira da Eternidade, e dá pra ver que eles riam pra caramba juntos e tal, e a John Collins falando pro Chad, mas Bill, você era super divertido no set, ele, eu era, né, aquele jeito dele, dá pra ver que, ok, eles filmaram durante 10 dias, mas sabe, é uma coisa tão icônica, o casal Kirk e Edith Keeler, né? Aliás, talvez um dos casais mais famosos da ficção científica, né? Sim, foi lindo aquilo. Aí nós temos o Guardião da Eternidade. Sim, claro. Cuja voz é de Bart LeRoux. O Bart LeRoux, sempre que você escuta uma voz de um alienígena ameaçador, sem corpo, você deve estar escutando ele, viu? Agora, depois que você assiste Cidade à Beira da Eternidade e você vê que mexeram no Guardião da Eternidade, lá em Discovery, dá vontade de bater nos caras que fizeram isso, né? Assim, curiosidade, então, gente. O Guardião da Eternidade, apesar de ser um dos personagens, porque ele tá vivo, tá? Ser um dos personagens mais famosos do Star Trek, ele só vai aparecer depois na série animada em Yesteryear e depois nunca mais. Aí você fala, Fernando, eu li um livro, eu li um quadrinho. Eu também, mas isso não é canon. Ele aparece em diversos livros e quadrinhos, Star Trek Continuous e o Caramba 4, mas isso não é canon, gente, tá? O que é canon é o que apareceu em tela. Tá? E aí, o Guardião da Eternidade só vai voltar oficialmente para a franquia na terceira temporada de Star Trek Discovery, no episódio de 2 partes, Terra Firma, que a gente só escuta a voz do Bart um pouquinho, só um pouquinho, porque era outro ator interpretando, que eu não lembro o nome. Bem, é isso aí. Vamos falar do episódio? Vamos falar, assim... Tem alguma curiosidade daqui? Eu acho que agora cabe a gente falar um pouquinho da história desse roteiro, né? Vamos lá, gente, ó. Só para falar, o roteiro foi escrito originalmente pelo Harlan Ellison. Beleza. E ele odeia porque um monte de coisa que ele colocou foi sendo mudada, retirada e alterada. Graças a Deus. Assim, saiu um quadrinho muito legal recentemente aqui no Brasil em português, tá? Contando o roteiro original da história. Primeiro, aquele não é o roteiro original, aquela é a segunda versão do roteiro, tá? Mas foi vendido como roteiro original. Algumas coisas interessantes que a gente tem da primeira versão. A primeira versão era em Chicago, tá? Quando um tripulante que está anotado na nossa colinha em algum lugar, Beck White. Ele vendia drogas que é alguma coisa do sol, certo? E vendia... piratas espaciais. Né? Não, calma, ele vendia uma droga a bordo da Enterprise. Um tripulante toma, morre, o Kirk sentencia ele à morte, vai com um pelotão de fuzilamento para o planeta, ele foge pelo portal da eternidade e aí a Enterprise desaparece. Esse foi o primeiro roteiro, e aí o Kirk e o Spock tem que ir para Chicago perseguir ele, tá? Aí depois veio as primeiras mudanças no roteiro, que mantém toda a parte de venda de drogas na Enterprise, mas ele vai para o planeta fugindo, né, do pessoal, e é ele
que salva a Edith Keeler, supostamente, e não o McCoy. E aí a Segunda Guerra, os Estados Unidos não entram, e aí a Alemanha ganha e o nazismo impera no planeta Terra, mudando toda a nossa história. E nesse roteiro que está no quadrinho, que todo mundo vê, tem uma história de piratas espaciais e o grupo liderado pela Janice Randi, certo? Porque quando ele escreveu o roteiro, a Janice, né, a Grace Lee ainda era do elenco principal da série, ela sai depois, certo? Mas então a Janice Randi lideraria os camisas vermelhas que estariam lutando enquanto Kirk e Spock no passado. Nesse roteiro, a história do Kirk e Spock no passado se passa muito próximo, só não tem o McCoy, né? Tem esse cara aí, certo? Mas você tem as cenas da tripulação lutando contra os piratas espaciais, que também, gente, o Gene odiou, porque drogas na Enterprise. Pelotão de fuzilamento. Não, absurdo. Drogas no futuro, não é para existir. Dentro da Enterprise, menos ainda. Ele não gostou e, sinceramente, o tom realmente não parecia. Você tinha também algumas outras coisas, como o Kirk e o Spock brigando sobre direitos de imigrantes no meio do negócio e tal, que simplesmente fugiam da história sem principal. Contar que você desmerece a frota estelar, né? Você vai ter um cara que é um contrabandista de droga dentro da frota e não foi detectado. Isso não só dentro da frota, como dentro da nave capitânia da frota. A pior coisa, né? Não de verdade, gente. Olha, eu entendo que quando você escreve uma coisa e faz uma coisa e mudam as suas palavras, você fica pé da vida. Eu tive um orientador, certo? Que mudava tudo que eu escrevi, eu queria fuzilar esse maldito, mas o Gene era o chefe. Isso era para a série dele. E de acordo com o Gene, isso não fazia parte da visão de futuro dele para Star Trek. Então, é isso, gente. Não faz sentido. Não fazia sentido algum. É assim que funciona. Agora, as mudanças foram fantásticas. Você coloca um engano, um erro do McCoy se injetando uma droga que causou alucinações. Sim, é cordrazina. Cordrazina, que salvou o Sulo, né? Só que por um acidente da nave chacoalhar, ele se aplica o Hyper Spray. Porque eles estavam durante uma tempestade iônica. Temporal, na verdade. Coisas temporais meio que pegaram, mas acertaram a nave, né? Exatamente. E aí eles descobrem o planeta do Guardião, que é o centro, e vão lá no planeta por tentar investigar. Só que aí eles estão em órbita, o McCoy escapa. Eu vou te contar, sempre que Star Trek quer que alguém escape, eles escapam fácil, viu? Escapa fácil, só ir pro teletransporte, bater no transportador e ir embora. Isso. Aí então, o Kirk, o Spock, a Uhura e o Scott, 2 vermelhinhos, descem pro planeta para tentar encontrar o McCoy. Eles acham o Guardião da Eternidade, o McCoy pula pro passado e aí dá a merda toda, que a gente comenta um pouquinho mais da história depois. Mas olha, a gente tem algumas outras curiosidades também interessantes aí. Por exemplo, tem um errinho que dá pra ver usando uma placa falando que é os anos 60, quando o McCoy chega no fundo, no beco, e aquela cena que o McCoy chega e o cara se mata com o phaser, em várias versões ela é cortada. Várias versões ela foi cortada. Mas por quê? Às vezes era por tempo de televisão, às vezes era censura pura simplesmente, é complicado disso. Porque não é uma cena chocante em si, o cara pega o phaser tipo 1, né? Olha, mexe, ele sobrecarrega e morre, né? Se mata. Mas é interessante você ver que também esse episódio, de verdade, tem coisa de aproximadamente 50 minutos. Quando um episódio de Star Trek tem entre 44 e 48, então ele é mais longo. Ele é mais longo, mas eu assisti ontem com a minha filha de 3 anos e meio, ela adorou. Essa cena não foi nem tão chocante, porque é bem dissimulada, que o cara desaparece com o phaser. E o episódio passou em 1 segundo pra mim. Perto do que a gente assiste hoje, que você fica olhando o horário e fala, puta, não acaba. Esse daí foi muito rápido, redondão e acabou rápido. Gente, depois de séries que apareceram na TV como Lost, Game of Thrones e sei lá o que, a violência mostrada na série clássica é água com açúcar. É nada, né? Praticamente nada. Mas vamos lá, a gente também vai ter outras coisas. Mais curiosidade que você queria. Quando o Kirk e o Spock passam pelo Guardião e entram lá em 1930... Lembrando que eles estavam em 2267, que é quando se passa esse Aí foi para 1930. Um pouco depois do crack da Bolsa de 29 e da recessão americana. Exatamente, a situação complicadíssima nos Estados Unidos. Você vê um pôster,
tá? De luta de boxe, anunciando a luta entre Kid McCock versus Mike Mason No Madison Square no Garden. Madison Square Garden. Pergunta para você, já que você é o rei da curiosidade. Onde você vai ver isso novamente? Olha, de verdade, a gente vai ver esse pôster 2 vezes, tá? A gente vai ver na segunda temporada de Picard esse pôster, tudo bem? Mas a gente vai ver ele de uma maneira mais interessante mesmo em Deep Space Nine, terceira temporada, no episódio Past Tense? Eu acho que é Past Tense. Past Tense parte 2. Só que o pôster foi modificado, porque ele é igualzinho, só que se você prestar atenção, está escrito que é a primeira revanche. Que legal. Os dois lutadores, né? Então, a qualidade, né? O cuidado que esses caras tinham, principalmente em Deep Space Nine, era fantástico. Muito bem. Aí você está em 1930, o Spock precisa fazer o tricorder funcionar para ver o que aconteceu na história, qual é o ponto focal de alteração da história, o que o McCoy fez de errado para a história se modificar. E ele começa a trabalhar com válvulas, né? Que seriam os diodos antigos, né? Válvula para esquentar. Para tentar acessar os circuitos duotrônicos. Duotrônicos dele. Então ele monta uma traquinalha lá, uma parafernália toda para fazer funcionar o tricorder. E é nessa parafernália toda que ele monta é que ele vê os dois futuros alternativos. Sim. Um em que a Edith Keller, né? Ela fica famosíssima como representante da paz. Movimento pacifista. Exatamente. E impede os Estados Unidos de entrar na hora certa na Segunda Guerra. Atrasa a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, quando os Estados Unidos entram, a Europa já tinha sido totalmente tomada. E a bomba atômica já tinha sido criada pela Alemanha. E a Alemanha cria a bomba atômica antes dos Estados Unidos. Exatamente. Tá? E o futuro que seria o correto, né, que não alteraria a história, em que naquele ano mesmo ela morreria de alguma forma num acidente, né? E o Kirk fica arrasado porque ele está apaixonado por ela. Primeiro, eles não sabem qual é o futuro certo. Porque também, vocês têm que... como eles não sabem que Edith Keeler se tornou famosa... Você sabe quem foi famoso há 300 anos atrás? Não sabe. Tá? Então é complicado isso, gente, tá? Mas de qualquer maneira... Nós mudamos o assunto. A questão é, ele está construindo uma traquitalha lá com válvula, e aí ele cita aquela frase famosa que eu usei a vida inteira. Eu estou usando... barro fofo e pedra lascada e barro fofo para construir um circuito duotrônico, não sei das quantas. Você está me pedindo para com ferramentas um pouco melhor do que barro fofo e pedra lascada. É interessante isso. O Paulo Gustavo tem e o Roosevelt já contaram essa história de como veio essa adaptação, porque em inglês seria bear skins, né, e outras coisas que seria o barro fofo para eles, né? Então isso foi uma adaptação. Agora é legal ver que a Jamie vai repetir essa frase no episódio Future's End da terceira temporada de Voyager. Ela repete essa mesma frase falando, ele está usando contra dessa pedra época lascada tecnologia um pouco melhor do que barro fofo e pedra lascada. Agora o Kirk sacaneia o Spock legal depois que ele fala essa frase, né? Porque ele fala assim, senhor Spock, o senhor tem razão, eu espero demais do senhor. Aí ele fica louco. Eu entendo que não dá para fazer o que você quer e tal. Aliás, muito do humor desse episódio, porque esse episódio tem várias cenas bem humoradas, vem do Gene Alcun. Foi ele que colocou as pitadas de humor no roteiro. E falando em pitada de humor, tem uma pitada interessante que já quase no final do episódio, ela encontra já o McCoy, né, a Edith, ela dá sopa, dá acolhida pro McCoy, dá um quarto pro McCoy, que o McCoy está se recuperando. E aí ela cita, né, antes de sair com o Kirk, que vai assistir um filme do Clark Gable. Né? E ele fala, quem? Porque naquela época, 1930, Clark Gable seria, sei lá, o equivalente ao quê? Na verdade, não. Na verdade, em 1960, quando esse episódio estava sendo gravado, um dos nomes mais famosos da época era o Clark Gable, da época de 30, 40, Sim. certo? Mas em 1930... o Clark Gable tinha uma carreira no cinema, mas ele ainda não era o leading man. O mais conhecido era Richard Dix, que ninguém conhece. Hoje. O roteiro falava que ia levar para ver um filme de Richard Dix. E
como o nome Clark Gable era maior, na hora o pessoal da produção falou, cara, ninguém vai saber quem é. Exatamente. Coloca Clark Gable, que aí sim vai ser estranho eles não saberem, mas o roteiro tomou esse cuidado, mas o pessoal falou, ó, não funcionou. É que nem a Enterprise passar sem fazer o não funcionaria. A gente sabe que não faz no espaço, mas você precisa de um pouquinho de emoção. Aliás, já que a gente está falando de erros, o Kirk chega para Edith Keeler e aponta. Você está vendo ali o cinturão? O cinturão de Orion? Então, eu vou te contar que não dá para ver o cinturão de Orion daquela parte dos Estados Unidos. Mas ele jogou um grupo em cima da Edith Keeler. Que às vezes ele só apontou. Tá ali, ó. É ali. Ali, ó. O cinturão, ainda mais ele, né, meu? Não tinha aquele aplicativo para você ver o... o cinturão de Orion e beleza. E aí ficou. Mas olha, de novo, o episódio é extremamente bem amarrado, com todos os detalhes. E aí é interessante, né? Porque, tipo, a hora que eles se encontram, que o você tá falando o McCoy com o Kirk Spock. A hora que os nossos três, o grande trio da série clássica se encontram e a Edith vai atravessar, porque é bem nessa hora nessa hora que ela morre, né? Que tá vindo o carro, o Kirk segura o McCoy numa das cenas mais fantásticas de Star Trek. E aí, o McCoy, você sabe o que você fez? E ele sabe. Ele sabe. Foi lindo. É interessante que o roteiro deixa, talvez não seja muito claro no episódio, mas os scripts e os roteiros e as novelizações deixam muito claro que eles ficaram semanas lá no passado esperando a chegada do McCoy. Pra gente parece rápido, mas não é. E o Kirk teve todo um relacionamento. Se você pegar a segunda versão do roteiro, mostra que o Kirk chegou até a dormir no apartamento dela, não com ela, tá? Porque isso era 1900, mas chegou a dormir no apartamento dela durante dias, certo? Então ele teve um relacionamento, aquilo foi significativo, porque, o quê? Essa moça que ele conheceu durante 2 dias, não foi 2 dias, foram semanas. Exatamente, foram semanas, talvez um mês. Agora, E ele era totalmente apaixonado pela visão que ela tinha pro futuro, né? Que era uma visão muito próxima do que vai rolar, né? Espero eu. Mas uma coisa também, eles mudaram esse final. Quem ia segurar o McCoy era o Spock, entendeu? Mas ficou muito mais inteligente o Kirk segurar, sabendo que o que ele estava fazendo para ele era... porque quem tem que tomar a decisão é o capitão. É o capitão. E aí ele segura o McCoy, ele sabe o que está acontecendo e fica arrasado, né, meu? E aí acaba o episódio porque eles voltam pro local do Guardião do Tempo. Né? Toda a dinâmica de personagem, você vê que, por exemplo, o Spock é sempre muito cuidadoso para não mentir. Ele sempre dá um jeito de entortar a verdade quando ela faz umas perguntas assim e tal. Aquela hora que a Edith fala, capitão, até quando você não fala, você fala, capitão, respeitando a patente. É umas coisas muito legais, ver a percepção dela. E o final, né? É fantástico o final, quando eles estão na cidade destruída, que eles voltam pro presente, né? Pro futuro, certo? E aí, muitas missões são possíveis e tal. E ele, let's get the hell out of here, né? Isso também foi muito discutido e censurado, porque ele falou, vamos embora daqui, gente. Ele falou, basicamente foi isso que ele disse. Isso aí foi meio que censurado em alguns lugares e não queriam colocar, porque eles consideravam a censura da época, consideravam muito pesado falar isso. Mas a ideia do Kirk eu não quero nunca mais passar por isso. É verdade. Mas lembra, nessa época tudo indica que ainda não existia a primeira diretriz temporal, tá? Então eles estavam agindo daquele jeito porque eles sabiam que era a coisa moralmente correta a fazer. E tem uma outra coisa que eu quero comentar desse episódio legal. Eu também mostrei esse episódio para vários amigos meus ao longo dos anos. E eu nunca conheci uma pessoa que assistiu esse episódio comigo e falou, nossa, que merda. É ruim, né? Mas tem uma coisa interessante. Quando eles estão procurando o McCoy, tá lá, o Kirk e o Spock maravilhados com o portal, enquanto fica a cargo da Uhura do Scott dos Camisas Vermelhas procurar o McCoy. Tem uma cena sem muitas falas que você vê a Uhura vindo na frente, com o comunicador na mão, e o jovem de 30 anos, branco, camisa vermelha, seguindo ela. Claramente ela, apesar de você não ver, fica implícito que ela é uma tenente liderando
um homem branco de 30 anos na TV de 67. Então, essas pequenas pitadas, porque muita gente, é fácil hoje. Hoje as pessoas chegam e falam, não, Star Trek podia ter feito mais. Primeiro, eles não entendem o que era os anos 60. Eles não sei. As pessoas de hoje acham que a revolução começou há 10 anos atrás. Eles não entendem nada, tá? Nada. Mas essas pequenas pitadas de liderança que eles davam para o Uhura, era chocante, Sulu, tal, era colocado de uma maneira que é natural. É natural, é legal, por quê? Porque no futuro isso tem que ser natural. Quando você vê uma mulher negra liderando, ninguém no futuro do século 23 ia parar e aplaudir, chamar ela de empoderar, porque para essa sociedade isso é o normal, isso é o correto, isso não é nada demais, porque isso é o normal, é do dia a dia. Isso é o dia a dia, certo? E isso era uma coisa retratada de maneira brilhante, Star Trek. Não é para parecer grande coisa, é porque para essas pessoas isso é a coisa mais normal. Porque a conquista dos direitos iguais já tinha ocorrido e isso é viver com esses direitos iguais. Gente, eles vivem na sociedade utópica que todo mundo hoje em dia sonha e discute. E é esse tipo de coisa que quando vocês adoram, né, criticar a gente quando a gente fala mal de Picard, quando a gente fala mal de Discovery, porque em Picard e Discovery, muitas vezes quando eles querem mostrar o futuro, eles não fazem isso com essa fineza e essa delicadeza. Quando você vê o futuro de Picard, principalmente, mostrando uma federação distópica, preconceituosa... como um reflexo do atual, não bate com Star Trek. Não faz sentido, depois da gente ter visto cenas como essa, que simplesmente você vê e não vê ao mesmo tempo, porque é tão brilhantemente escrito e feito e mostrado, e aí depois você tem que ver a almirante-chefe da Frota Estelar xingando, falando palavrão. Caramba, não bate com o mesmo futuro que a gente cresceu vendo. Fernando fica no passado. Não, eu vou ficar no passado. Você que tem que aprender o passado para escrever o futuro. Quem não aprende com a sua história está fadado a repeti-la. E a Enterprise é uma parábola, é uma nosso analogia planeta, uma analogia ao nosso planeta Terra. A Enterprise é o planeta Terra, entendeu? Carregando seus tripulantes. Então, ter o respeito pela Enterprise, ter o respeito pela Terra, entendeu? Que é tratar ela com muito amor, com muito carinho, que é o que se faz, que é o que o Kirk faz, o grande amor da vida do Kirk é a Enterprise. Sim. Tanto que ele escolheu, né? Desse episódio ele escolheu. Sim, ele escolheu o futuro, ele escolheu a Enterprise, ele não ficou, eu vou perder o meu amor. Não, ele fez pelo bem maior. Mas curiosidade, Luiz, você acha que um roteiro desse sendo feito, eu não quero dizer pelas pessoas que escrevem Star Trek hoje, mas pelas pessoas que escrevem hoje, eles não teriam dado um jeito de salvar Edith Keeler e levá-la para o futuro? Eu acho que teriam feito isso, porque é mais cômodo, né? Você não vai lidar com a frustração. Então, poucas séries e poucos roteiros têm coragem de fazer isso. Hoje em dia ninguém joga nada que se torne frustrante ou decepcionante e tal. E eu acho que é interessante se trabalhar com essa ideia, mesmo que seja na utopia, mesmo que seja na fantasia, é interessante se lidar com a ideia, pois se fosse assim. Não, e assim, muitas vezes, hoje a gente vê personagens principais morrendo à torta e à direita, mas muitas vezes eles matam personagens principais só pelo choque de matar um personagem principal. E a maneira de matar esses personagens, como da Tasha, é vergonhosa. É vergonhosa, é uma morte vergonhosa. A morte de Edith Keeler foi feita de uma maneira brilhante, fantástica. E mesmo eles colocam, poxa, o cara morreu atropelado. Uma morte mais idiota, uma morte boba possível, né? Mas a significância foi muito grande. E o significado de uma morte, mesmo aparentemente banal, salva um futuro que é o que ela sonhava. Sim. Quer dizer, é tão a morte dela ajuda a criar. A morte dela cria o futuro que ela sonhava. Quer dizer, é bacana demais, é muito bem feito a amarração da ideia. E eu vou bater mais uma vez só para falar. Ela não precisa ter achado um micróbio fantástico que lavou os oceanos. Ela não precisa ter inventado a dobra espacial, não precisa fazer nada. E ainda assim, criou o futuro de Jornada nas Estrelas, ajudou. É uma peça do quebra-cabeça. Agora, olha que doido, né? Eles mataram uma pessoa que não iria deixar os Estados Unidos entrar na guerra, ou pelo menos ia retardar, uma pacifista. Quer dizer, aquele momento não era um momento de paz. Não podia dar
Sim, a paz naquele é o momento caminho, não cabia. A paz é o caminho. A paz é o caminho, A paz é o é o correto. futuro e tal coisa, mas existem certos momentos que você não pode parar, abrir as mãos e falar, não, tudo vai dar certo, tudo é lindo, maravilhoso, você estar aqui e cantar Kumbaya. Existem momentos que você precisa fazer alguma coisa. Exatamente. E Foi lindo. a Segunda Guerra Mundial é o maior exemplo disso. Da nossa história até hoje, a Segunda Guerra Mundial continua sendo o maior exemplo disso. Sim, quanta gente morreu em função da liberdade. Né? Então, respeito para isso, respeito para o episódio. E espero que, se você ainda não assistiu esse episódio, vale a pena assistir. Dá uma chance. Mostra, você é aquela pessoa que fala, porque outro dia, não foi com esse episódio, foi com outro episódio. Eu tava assistindo com a Bianca, tá? Tava assistindo com a Bianca aquele episódio de Deep Space Nine, que a Kira tá grávida, do filho do O'Brien, e o Odo também tá com um bebê transmorfo, tal e coisa, né? Assim que terminou o episódio, é a mesma coisa que eu falo desse episódio. E aí? Star Trek não é só tiro, porrada e bomba e navinha no espaço fazendo piu-piu-piu-piu-piu? Não mesmo. E aí, não é? Então. Não mesmo. Então, né? Porque pra muita gente ficção científica é navinha no espaço fazendo piu-piu-piu. E eu adoro navinha no espaço fazendo piu-piu-piu. Mas não é isso que faz o negócio ficar célebre pra eternidade. Não, foi filosófico esse episódio, foi uma coisa de espelho da humanidade, de sentimentos e emoções. Então, se você veio até aqui, muito obrigado. Se possível, deixe o seu like. Quem sabe esse ano ultrapassaremos os 10 mil inscritos com a sua ajuda. É só com a sua ajuda mesmo, não tem outra maneira, tá bom? Muito obrigado, até o próximo. Feliz dia da Enterprise ou feliz dia de Star Trek. É isso aí, falou galera.